Olá, estou aqui hoje, descomplicadamente, para mais um vídeo, onde hoje eu vou falar sobre autossabotagem. A gente ouve muito falar sobre isso e nem sempre compreendemos a gravidade e a profundidade desta palavra nas nossas vidas, né? É uma ação que nós fazemos contra nós mesmos e de grande alcance negativo, infelizmente. Então, eu quero começar falando sobre o que é autossabotagem e depois dar algumas orientações sobre como você pode procurar evitar isso na sua vida, resolver essa situação e mudar, né, o seu modo de pensar e de agir para que você não mais se autossabote. Então, autossabotagem, o que é isso? É agir contra si mesmo. Né? É quando você atrapalha as suas próprias tarefas. Mas como é que eu sei quando eu estou fazendo isso, né? O principal sintoma da autossabotagem é você olhar sempre o lado negativo de cada situação. A pessoa te traz uma oportunidade e você vê o problema naquela oportunidade, as dificuldades das coisas somente. Você não consegue ver o lado positivo das coisas, né? Isso faz com que você não aproveite suas conquistas, com que você não veja o seu progresso e não acredite que boas coisas possam acontecer na sua vida. Então, um exemplo claro disso é assim, a pessoa que tem vontade de fazer um vestibular, mas ela não faz porque ela não tem dinheiro para pagar a taxa de inscrição. Sendo que, quando você pensa em fazer um vestibular, você sabe que tem uma taxa de inscrição, mas você também pode procurar isenção de taxa. Então, toda situação, ela tem dois caminhos para você resolver ela. Ela tem o caminho do impedimento, né? Mas ela também tem um caminho da solução para cada problema que se apresenta na vida. Mas o que leva uma pessoa a se sabotar, né? A autossabotagem, ela é um processo consciente ou inconsciente, né? E inconsciente é o que mais acontece, que é a segunda forma de autossabotagem, né? E é a mais comum. Por quê? Porque muitas vezes você não se dá conta que você está se autossabotando, né? Então, e a psicanálise, ela vem explicar esse fenômeno que acontece na sua vida, através de estudos feitos, né, ao longo dos anos, várias pesquisas, estudos de caso. E a gente vê o quê? Que a autossabotagem, ela tem uma origem nos traumas vividos durante a sua infância. Então, ela não é algo que surge na sua vida da noite para o dia, não. Ela vem já, às vezes, até por uma cultura familiar. Com aquela situação onde você, ao invés de receber um elogio, você recebeu uma palavra que deixou você com baixa autoestima. É onde que você, às vezes, sempre ouviu assim, mas você não faz nada certo. Tudo que você põe a mão quebra. Palavras assim começam a gerar na pessoa esses pensamentos, né, e sentimentos de que ela não é capaz. Então, quando vem as oportunidades para a vida dela, ela não consegue fluir, ela não consegue romper com aquela situação, porque dentro dela já tem um pensamento incutido ali, uma ideia de que ela não é capaz, de que ela não vai dar certo, de que ela não tem competência para fazer as coisas darem certo. Então, muitas vezes você pessoas totalmente preparadas, estudadas, totalmente qualificadas, não conseguir desenvolver a sua função com perfeição, da maneira que gostaria, com total desenvoltura. Por quê? Porque existe ali um comportamento de autossabotagem, que já veio incutido nela desde criança. Então, quando você é criança, todo mundo diz que você era muito tímido, né? É possível que você tenha aceitado isso como uma verdade da sua vida. Não, eu não posso falar em público porque eu sou muito tímido. Eu não posso fazer tal coisa porque eu sou muito tímido. Então, são situações que foram vindo na sua vida ao longo do tempo e que você vai ter que decidir romper com tudo isso, né? E para isso você precisa de ajuda. Então, existem vários tipos de autossabotagem. Uma das mais comuns, que é a vitimação, né? Quando a pessoa encontra um meio para justificar seu sofrimento, a fim de obter uma gratificação em troca. Então, se eu justifico a minha dificuldade, o meu sofrimento, eu recebo um agrado, eu recebo alguma situação que faz com que eu não tenha que tomar uma atitude. Então, estou me sabotando no sentido de tomar uma atitude dentro da situação que estou vivendo. Outra situação é a negação.
onde a pessoa nega as suas próprias necessidades, onde ela nega os seus desejos, porque ela quer evitar experimentar o fracasso. Ela tem tanto medo de não dar certo, que ela prefere fingir que ela não deseja determinadas coisas. Eu não desejo ter um relacionamento. Por quê? Porque eu tenho medo de não dar certo. Então, quando vem a oportunidade, o que eu faço? Eu não deixo ela acontecer. Eu crio uma circunstância onde aquilo ali acaba. Por quê? Porque vai que lá na frente eu vou sofrer. Mas a pessoa tem um trabalho onde ele trabalha, né, num ramo comercial, empresarial, onde ele faz negócios, e muitas vezes ele não faz o bom negócio que veio para ele. Aquele bom negócio, aquele bom contrato, queria fazer toda a diferença na vida dele, sabe por quê? Ele olha para aquela situação e pensa assim, não, isso é tão bom que não é para mim. Então eu não posso fechar isso aqui. Vai que essa pessoa não é real. Vai que isso aqui não dá certo por alguma situação. Não, eu não vou passar por uma frustração. Então, para não arriscar, ele sabota aquela situação como se ele não precisasse daquele contrato, como se ele não precisasse daquela venda, de fechar aquele negócio. É outro comportamento de autossabotagem. E também a pessoa se culpar, né? A culpabilidade. A pessoa se culpa constantemente, né? A pessoa evita enfrentar qualquer crítica, qualquer julgamento alheio. Por quê? Porque ela se sente culpada e ela entra num ciclo onde ela mesma fica se punindo e se cobrando desnecessariamente. A pessoa se cobra demais, a pessoa se pune por qualquer coisa e a pessoa não tem estrutura para enfrentar a opinião dos outros a respeito dela. Então, o que ela faz? Ela se assume como culpado, mas para não encarar a situação da realidade. Mas ela nem teve culpa naquela situação. Mas ela não se sente com estrutura para argumentar a respeito daquilo que ela teria que fazer. Então ela prefere o quê? Aceitar a situação de culpa, de humilhação, para não ter que mostrar a realidade das coisas, para não ter que resolver o problema de modo favorável a si mesmo. Outra situação que a autossabotagem também atua muito, mas muito na vida da pessoa é através da procrastinação. Né? Aqui na procrastinação o que acontece? Você se autossabota deixando tudo para depois. Você deixa para entregar o seu trabalho de faculdade no último prazo, você deixa para entregar o relatório para o teu chefe no último dia e você vai simplesmente deixando para depois. E aí você usa como mecanismo de defesa essa sensação de incapacidade. Então você acha que você procrastinou porque você não era capaz. Então, é um sinal clássico da autossabotagem, é a procrastinação. Acho que é um dos mais comuns deles, tá? Onde as pessoas mais se identificam, né? Deixar tudo para a última hora. E isso de você deixar tudo para a última hora interfere na produtividade. Você poderia produzir muito mais se você não procrastinasse, não se autossabotasse através disso. Isso interfere na sua performance, naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai apresentar, no método que você vai usar para fazer o seu trabalho. Né? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. É como você deixar na vida pessoal o quê? Deixar para decidir ir numa festa no último minuto. Aí o que aconteceu? Você procrastinou, certo? Aí você vai ter que vestir a roupa que tá lá no guarda-roupa, que não era a que você queria. Você não arrumou o cabelo, você não fez a unha, não fez a barba, não cortou, não se ajeitou. E você vai infeliz. Por quê? Porque você se auto-sabotou no momento de ter um momento agradável, de ir para uma festa, de ir para uma apresentação. Chega na hora de sair nas fotos, você não quer sair na foto. Por quê? Porque você se auto-sabotou. Você não quis se organizar para poder estar ali, apresentar a sua melhor versão, a sua melhor imagem. Você se auto-sabotou. Então, outro modo que a autossabotagem também se manifesta é através da inconstância. A pessoa ela é inconstante. A mesma hora que ela quer, ela não quer. Então, tudo que ela começa, ela não conclui. E assim, ela se protege não só do fracasso, mas ela se protege também das consequências do sucesso. Porque
ela tanto tem medo de dar errado e passar vergonha, quanto ela tem medo de estar em evidência, de ter dado certo e não saber lidar com aquilo. Medo de ouvir alguém falar que ela ficou orgulhosa, que ela ficou soberba, que ela está... tem uma palavra que eu não estou lembrando agora. Mas assim, é medo de lidar com o resultado, quer positivo ou negativo. Então o que ela faz? Ela começa e para no caminho. Arruma um argumento e para no caminho. Assim ninguém vai dizer que ela não começou, mas todos estão vendo que ela não concluiu. E isso faz mal para quem? Para si mesmo. Porque para as pessoas ao seu redor, é indiferente se você concluiu aquilo que iria fazer bem para a sua vida ou não. Tem situações, é claro, que eles vão ser afetados. Mas a pessoa que mais tem que se importar com isso é você. Outra situação também que a autossabotagem faz com que a pessoa viva é a situação do medo. Né? Porque sentir medo é uma coisa comum, natural, mas a autossabotagem, ela faz com que o medo te paralise, tá? Você sente um medo constante de errar. Você tem medo de assumir tarefas porque você acredita que você não vai saber fazer bem aquilo, né? Que pediram para você fazer, então você vive com medo. Você sempre se acha que não é digno da responsabilidade que foi colocado nas suas mãos, então você tem medo de fazer errado, você tem medo de não dar certo. E isso afeta o quê? O seu desenvolvimento profissional, afeta o seu círculo social e também os seus relacionamentos. Porque você tem medo de assumir os compromissos. Então, isso faz o quê? Com que te paralise. O que você faz na hora? Você não faz nada. Né? Então, é uma autossabotagem grave o medo, né? E quais os sintomas, né? Então, assim, os sintomas de autossabotagem, eles são vários, né? Cada pessoa, ela vai ter alguns comportamentos que outras não vão ter, tá? Então, você percebe isso aí através das situações que você cria e que te impede de realizar as coisas. Esse é o seu sintoma, esse é o seu método de processar a autossabotagem na sua vida, né? Então, você coloca empecilhos naquilo que você vai fazer. Você coloca barreiras para cumprir, para justificar o seu sucesso ou o seu insucesso. Você está sempre fugindo dessas duas situações, de dar certo ou de dar errado. Então, uma ação, de certo modo, às vezes, até como a pessoa acha que ela está se autoprotegendo de alguma coisa. E, na verdade, ela não está. E aí, você ouvindo tudo isso que eu estou dizendo aqui, você fala assim, mas o que eu posso fazer para eliminar esses sintomas da autossabotagem? Então, assim, anular os sintomas da autossabotagem não é fácil, né? É um processo bem complexo, porque, como eu disse no início, muitas vezes vem lá da sua infância, por traumas, bloqueios, né? Por cultura familiar. Então, você precisa de ajuda. E o primeiro passo é reconhecer que isso acontece na sua vida. E entender que o autoconhecimento é fundamental. Tá? Se você sente que você tem se sabotado, então você precisa parar um tempo, refletir sobre os seus propósitos, sobre a sua vida, sobre como você tem se comportado diante das situações, das oportunidades, né? Então, assim, quando você consegue identificar o que você quer, né? Fica mais fácil você perceber quais obstáculos você tem criado. Quais situações, onde diante daquilo que você quer, você tem criado esses obstáculos? E eles são constantes? Eles são quase sempre os mesmos? Como isso tem se repetido na sua vida? Então, você precisa começar por essa autoanálise, buscar esse autoconhecimento, tá? Só que esse autoconhecimento, ele é determinante para você eliminar esses sintomas da autossabotagem. Mas não é fácil praticá-lo sozinho. É por isso que você precisa contar com uma ajuda profissional, tá? É uma boa alternativa para que você possa superar essa situação o quanto antes na sua vida. Porque isso tem impedido o teu crescimento, a tua evolução, né? As suas conquistas. E além disso, a autossabotagem, ela está muito relacionada com esses traumas do passado, tá? E quando você busca
a ajuda de um profissional, ele vai te ajudar nessas descobertas, tá? De onde estão esses traumas, onde estão esses bloqueios, vai te ajudar também a tirar da sua vida todas as crenças limitantes que estão impedindo você de chegar aonde você quer e precisa chegar. Então, você precisa fazer sessões de psicoterapia para que você tenha um tratamento eficaz e você possa ver de um modo, num curto prazo, você superando essa situação e se superando através disso, né? Então, eu vou agora falar para você sobre 12 dicas para você parar de auto-sabotar, tá? Então, a primeira delas esteja no controle da sua vida. Então, como é estar no controle da sua vida? Fazendo aquilo que deixa você feliz. Então, você não tem que tomar suas decisões pensando nas suas escolhas, pensando em agradar alguém. Eu vou fazer isso, eu vou viver isso para agradar as pessoas. Porque quando você vive em função de agradar o outro, em função de fazer somente aquilo que é bom para o outro, você está abrindo mão de fazer aquilo que é bom para você. Você está negligenciando a si mesmo, tá? E muitas vezes por necessidade de pertencer a alguém, de estar aceito num grupo, de ser amado, querido, você buscando por aceitação, você desvia do seu foco, do seu objetivo e passa a viver em função de agradar dos outros. Então, comece pensando em você. Pense em você, viva pra você. Para que depois, você estando bem, você comece a compartilhar isso com os outros. A segunda dica é que você conheça o seu propósito. Qual é o seu propósito, né? Então, você precisa eliminar suas crenças limitantes e entender o que move você. Então, é necessário você conhecer o seu propósito na vida. Qual que é o seu propósito? E talvez isso não é tão simples assim de identificar. Você só vai conseguir entender qual é o seu propósito através de muita autorreflexão. Tá? Você vai ter assim uma dimensão de quais são os seus desejos, as suas demandas. Você vai focar em si mesmo, né? E vai se descobrindo e vai buscando aquilo do seu profundo que você realmente quer. E a terceira dica que eu deixo para você é assim: tenha metas e uma estratégia clara. Tá? Então, assim, você sabe que você ainda está no processo do autoconhecimento. E isso vai ajudar você a reconhecer também o seu objetivo, né? Você precisa alcançar esse objetivo. Qual é esse objetivo? Então, você precisa criar estratégias e formas de chegar até ele. Meu objetivo é chegar em tal ponto da vida. Mas como você vai chegar lá? De que maneira você vai chegar lá? Então, é preciso você criar estratégias e formas de chegar ao seu objetivo. Então, você precisa começar definindo metas menores. Não defina metas enormes, metas que estão assim a longo prazo. Mas começa num curto prazo, né? Metas menores a curto prazo. E você vai conquistando pouco a pouco até chegar no seu objetivo maior. E você precisa trabalhar isso aí de modo que você vá atingindo cada vez mais e mais, sabe? Evoluindo, um passo de cada vez, para que você descubra e chegue realmente na sua meta através da sua estratégia, né? E a quarta dica é que você identifique uma fonte de autossabotagem. O que causa esse comportamento em você? Qual o seu gatilho? O que é um gatilho? Gatilho é um momento, uma situação que pode estar ligada à sua vida emocional e várias áreas. É aquele momento que te leva a esse comportamento. Aquela palavra, aquela lembrança de uma situação, sabe? Aquilo que te faz voltar lá e sentir aquele sentimento desagradável que te leva a se autossabotar. Aquilo ali é o gatilho que desperta a tua autossabotagem. Então, o que leva você a procrastinar a mudança na sua vida, a adiar seus sonhos, a se colocar em segundo plano? Então, mais uma vez, a autorreflexão é o caminho para você se conhecer melhor, né? E identificar o que faz você chegar a esse ponto. O que faz você ter essa visão e essa postura autodestrutiva.
E trabalhe, a quinta dica é: trabalhe a sua autoestima. Porque geralmente quem se autossabota tem problemas de autoestima. Porque a pessoa de autoestima elevada, dificilmente ela se sabota. Porque ela se sente confiante. Porque ela se sente capaz. Porque ela já rompeu com as coisas negativas que disseram a respeito dela. Ou que algum dia ela pensou a respeito de si mesma. Então, elevar a autoestima é um fator determinante para que você possa vencer a autossabotagem. Quanto mais autoconfiante, quanto mais você estiver bem consigo mesmo, menos comportamentos autossabotantes você vai ter. Então, é muito importante você trabalhar a sua autoestima. Olhar para você e pensar: como eu me vejo? O que eu penso a meu respeito? E avalie. Você está contente com essa avaliação a seu respeito? Não, então eu estou com baixa autoestima. Então eu preciso melhorar isto. Eu preciso melhorar a minha autoestima. Porque não importa o que as pessoas acham de mim. Eu tenho que achar o melhor sobre mim. E onde eu vejo que eu não estou bem o suficiente, eu tenho que vencer as minhas próprias limitações. Isso é trabalhar a autoestima. E você precisa de ajuda para isso. Porque muitas vezes, nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, tá? Então, por isso que eu entro agora na sexta estratégia de você vencer a autossabotagem, fazendo a terapia, né? Faz terapia, você precisa de um tratamento para autossabotagem, né? Porque ali você vai estar com alguém que te ajuda a reconhecer os motivos que desencadeiam os sentimentos que contribuem para aumentar a sua autoestima e para que te fortalecer para você vencer a autossabotagem. A sétima dica é: encare a mudança com seriedade. Então você precisa encarar essa mudança com relação à autossabotagem com seriedade, sabe? Determinar que você não vai mais viver assim, que você vai mudar esse seu comportamento, tá? Para que você possa, a partir de então, ter o controle da situação. E durante essa fase, é claro que é natural que você vai ter dias que você não vai fazer escolhas que não são tão boas, né? Então você vai ter que aprender a lidar com essas situações. Quando você fizer uma escolha que deu um resultado negativo que antes você não faria, porque você iria se sabotar para não viver esse resultado negativo, você vai aprender a lidar com esse resultado negativo, porque isso vai te fortalecer, isso vai te empoderar. E então, se você não fizer isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não encarar com seriedade as mudanças, de viver a vida, de viver as situações, de não se auto-sabotar, mas de viver o processo de cada situação, sendo ele positivo ou negativo, e passar por eles, tá? Porque tudo isso traz crescimento a você, deixa você muito mais preparado para a vida, tá? Oitava dica é: tenha seriedade e responsabilidade, né? Então ela está no mesmo sentido da anterior, mas ela mostra o quê? Que a vida ela é feita de escolhas. Você não vai conseguir passar pela vida sem fazer escolhas. Então você precisa encarar isso de frente. Saber que você vai ter que fazer escolhas, que é importante fazer escolhas, né? E é importante ter seriedade e responsabilidade em todos os momentos. Porque as consequências das escolhas virão. E quando você faz isso com seriedade e com responsabilidade, você está pronto para lidar com a resposta de tudo isso, com o resultado, de forma madura, equilibrado, podendo se alegrar dos momentos de conquistas e podendo rever as situações que não saíram de modo positivo, para que você possa fazer tudo muito melhor numa próxima vez. Então a dica número 9 é para que você busque o melhor possível e não a perfeição. Então busque fazer tudo da melhor maneira possível e não a perfeição. Sabe por quê? Porque a perfeição ela não existe, mas não existe mesmo. Então quem tenta ser perfeito vive sofrendo. Quem tenta fazer tudo com perfeição acaba se sobrecarregando, porque acaba tendo que fazer muitas coisas sozinhos e no final ele viu que não ficou perfeito tanto quanto ele gostaria, porque a perfeição não existe. Então você precisa dar o seu melhor e celebrar suas conquistas, sabe? Saber reconhecer as suas limitações, saber reconhecer até onde você pode ir e saber entender que você deu o seu melhor.
Então não fica pensando, como eu poderia ter feito isso ou aquilo diferente, como eu poderia fazer melhor, e frustrando o momento da alegria e do reconhecimento daquilo que você fez tão bem. E a 10ª dica é a respeito de você ver o fracasso como aprendizado, como eu já vinha falando, né? Então, uma vez ou outra nós vamos fracassar, isso é natural. Tá? Porque a vida, quando é só conquistas, quando é só vitórias, isso acaba enfraquecendo as pessoas. Porque o atleta que ele só tem vitórias seguidas, chega um ponto que ele já não treina mais com o mesmo empenho. Porque não tem mais desafios. Mas quando a pessoa passa por situações onde as coisas muitas vezes não dão tão certo quanto ela gostaria, isso instiga ela a dar o seu melhor na próxima vez. Isso instiga ela a estudar mais, a aprimorar mais a sua qualificação, para que ela tenha um melhor resultado. Então, não deixa que as suas inseguranças te impeçam de tentar. E a dica número 11 é: valorize as suas qualidades e as suas habilidades. Porque muitas vezes a gente fica esperando, a pessoa fica esperando que a valorização da sua qualidade, da sua habilidade, que ela venha de fora. Que ela venha através de elogio, que ela venha através de um aumento de salário, que ela venha através de algum prêmio. Mas se não vier de você primeiro, você não vai alcançar o outro. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar em você, que você é capaz, que você faz bem e que você consegue, que você tem habilidades e qualidades maravilhosas, é você mesmo. Então, como você quer que as pessoas acreditem em você, te reconheçam quando você mesmo não faz isso? Então, o fracasso que eu falei no tópico anterior, ele é essencial para que a gente aprenda a lutar para vencer. E ele não vai se repetir sempre. Você não vai viver numa vida onde sempre você só dá errado. Mas você vai viver numa vida onde você dá certo. Por quê? Porque você tem habilidades, porque você tem qualidades. Então, você tem que pensar bem a respeito de si mesmo. Você tem que ter uma boa avaliação a respeito de si mesmo. Porque você é o que você pensa. E quando você pensa o melhor de si, e você sabe que você transmite isso. Na sua fala, na sua postura, no seu olhar, as pessoas percebem você de uma forma muito mais qualificada do que o que você imagina. Então, pensa nisso e passe a pensar o melhor de si mesmo, a se valorizar, a valorizar todas as suas qualidades, as suas competências. E a 12ª dica que é: priorize as boas companhias. Por quê? Porque você tem que estar cercado de pessoas que te impulsionem a dar o melhor de si. Que te valorizem, te reconheçam, mas também saibam trazer uma crítica construtiva, né? Saibam te orientar naquilo que você não está indo tão bem. Então, e com isso você vai aprender o quê? A assumir os seus defeitos e lutar para corrigir, né? Então, quando você se expõe a relacionamentos e companhias tóxicas que colocam você para baixo, que só evidenciam os seus pontos negativos, que ficam zombando de você, isso te deixa muito vulnerável. Isso desperta em você o comportamento de se autossabotar. Então, fuja de qualquer relacionamento que seja abusivo, tanto no âmbito profissional como no pessoal, em qualquer área da sua vida. Se a pessoa não te põe para cima, não ande com ela. Isso não quer dizer que a pessoa fica jogando confetes em você em situações inexistentes. Mas quando a pessoa só sabe apontar e superdimensionar os seus pontos vulneráveis, não ande com ela. Porque as boas oportunidades estão nos bons lugares e com as boas pessoas. E assim você vai conseguir ganhar força para vencer a autossabotagem. Então eu quero que agora você preste atenção, volte esse vídeo, veja novamente, tá? E pare e pergunto: você sente que você está se boicotando? Você sente que você está se sabotando? Você identificou algum comportamento de autossabotagem em tudo que foi falado aqui? E você percebeu que para ter seu sucesso você precisa parar de criar obstáculos? Então pare, pense sobre isso e veja se esse vídeo fez a diferença na sua vida. Compartilhe ele aí com seus amigos, se inscreva no canal, clica no sininho para você receber
todas as notificações de todos os vídeos que são colocados aqui. E compartilhe esse bom momento sobre autossabotagem com seus amigos, para que eles possam compartilhar também com outras pessoas. E conto com seu apoio e vamos juntos aí a cada dia mais e mais, buscando viver uma vida descomplicadamente. Um abraço, até a próxima.